Começando aqui, hoje eu quero começar com os irmãos uma série de 3 reflexões acerca da nossa vida com Deus. E por quê? Porque o termo evangélico no Brasil, ele está bem desgastado. O termo evangélico no Brasil se desgastou de tal maneira que todos de uma linha protestante são colocados como farinha do mesmo saco quando se diz evangélicos. Então você pega, por exemplo, uma igreja de teologia histórica, de confissão reformada, e uma que é também protestante, mas de uma linha neopentecostal. E todas as distorções que acontecem lá, nós também, que somos de uma confissão de fé reformada, somos colocados no mesmo saco, somos vistos como iguais. Mas isso não é verdade. Nunca foi verdade. E não será verdade. Por quê? Porque nesta série de reflexões, eu quero fazer essa diferença entre os consumidores evangélicos da espiritualidade dos verdadeiros discípulos de Jesus. Então, os discípulos de Jesus, eles são diferentes dos consumidores evangélicos. Claro que são diferentes. E a espiritualidade do evangélico é justamente estar buscando Deus para receber o que Deus tem para lhe dar. Em contrapartida, a do discípulo de Jesus, ele busca Deus simplesmente por estar na presença de Deus. Essa é a diferença da espiritualidade evangélica, da espiritualidade dos discípulos. E nesta série, repensando a nossa vida com Deus, ou a nossa vida devocional, a primeira coisa que a gente precisa saber nisso tudo, eu não sei se vai ser bom para você ou se vai ser ruim para você, mas Deus, Ele não chegou aqui depois de você, hoje. Ele não chegou aqui depois de você. Ele não chegou aqui antes de você. Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas eu quero que você saiba que Ele chegou junto com você. E você sabe o que isso significa? Que Ele não perdeu um lance sequer da sua vida durante essa semana. Por isso que eu estou dizendo, se eu não sei se é bom ou se é ruim, mas nós precisamos saber disso. O que a gente faz às escondidas, achando que as pessoas não estão vendo, existe um Deus nos céus que está de olho no Senhor, que está de olho em mim, que está de olho na senhora. E Ele não perde nenhum lance, nenhum lance. Ele não precisa de replay. Isso deve incomodar o nosso coração. A nossa vida com Deus deve ser repensada a partir desse momento. Emerson, se você puder colocar um pouquinho mais de retorno para mim aqui, eu agradeço. Então, nesta série de reflexões, eu quero destacar, das três mensagens que pretendo fazer, essa primeira, como 2 formas de resgatarmos a nossa devoção. Então, para a gente começar repensando a nossa vida com Deus, deve ter início em como resgatarmos a nossa vida de devoção. E existem 2 formas. Eu quero usar um texto muito conhecido, um texto de Mateus. Agora sim, beleza. Um texto de Mateus, capítulo 6, do verso 5 ao verso 8. Esse texto não será projetado,
agora no slide central, porque nós vamos estudá-lo no decorrer da nossa reflexão, buscando as duas formas de resgatarmos a nossa vida com Deus. Então é só para que você saiba, será de Mateus capítulo 6, do verso 5 ao verso 9, um texto fantástico. E nas outras duas reflexões, provavelmente eu sequenciarei essa linda e bela oração do Pai Nosso. Esse Pai Nosso dá para a gente brincar com ele numa reflexão pelo menos um mês, mas nós vamos fazer só duas. Fazermos 3 a partir deste Pai Nosso, só para que você entenda como que a vida com Deus é diferente dessa mecânica ensinada e aprendida, né, pelos nossos colonizadores, que eram de cunho católico, nos ensinaram essa reza do Pai Nosso, sem nenhuma profundidade, sem nenhum conhecimento. Então, para que a gente entenda o contexto da nossa reflexão, porque nós vamos fazer uma leitura de um texto que tem uma proposta reflexiva, buscando essas duas formas da vida de devoção, 3 perguntas a gente tem que responder sempre. Você vai me ouvir assim, porque é a forma que eu tento esclarecer o porquê que nós estamos lendo aquele texto, qual o fundamento daquele texto e o que aquele texto tem a ver com aquilo que a gente está falando, com aquilo que a gente está pensando. Então, a primeira pergunta: qual a intenção do texto? Primeiro, a gente tem que ter em mente que essa fala de Jesus é uma resposta a uma pergunta que os discípulos fizeram a ele. Um pedido que os discípulos fizeram a ele. Os discípulos perguntaram a Jesus: ensina-nos a orar. Porque eles viram que Jesus tinha uma vida de oração. E eles fazem esse pedido: ensina-nos a orar. E em resposta, Jesus vai ensinar esses discípulos a orar, mas de um modo que ele diferencia a prática religiosa dos fariseus da maneira que os discípulos deveriam buscar Deus. Por isso que há uma contraposição entre o verso 5 e o verso 8, onde Jesus demonstra a eles dizendo: olha, vocês querem mesmo aprender a orar? Então primeiro vocês não sejam como eles, se referindo aos religiosos fariseus. E no verso 8, Jesus diz: então vocês façam assim. Então a intenção do texto é justamente mostrar essa diferença da espiritualidade dos discípulos, da espiritualidade dos evangélicos da época, porque os fariseus eram os evangélicos da época. Então nós não fazemos parte do mesmo saco, nós não somos farinha do mesmo saco. Se somos discípulos de Jesus, nós devemos seguir os princípios desta oração. E o que é devoção? Porque na verdade Jesus está ensinando eles como desenvolver uma devoção. Devoção é um apego sincero, fervoroso a uma divindade. Esse apego sincero e fervoroso, ele deve ser feito a partir de uma liturgia. E a oração do Pai Nosso, numa primeira leitura, ela nada mais é do que uma liturgia. Liturgia é como você prestar aquela devoção, como você ora, como você deve entrar em oração na presença de Deus. Então, devoção é isso, é essa prática diária que a gente desenvolve através da oração, da leitura bíblica, da reflexão, da meditação, essa prática diária que nós fazemos através do nome de Jesus
e pelo Espírito Santo de Deus. Então, devoção é isso. A liturgia nossa é essa. Nós entramos na presença de Deus por meio de Jesus e através do Espírito Santo. Lembram que Paulo diz que nós não sabemos orar, mas o Espírito ora por nós? Não existe momento na sua vida que a dor é tão grande, tão angustiante, que você não tem palavras para orar. E de repente você se pega gemendo, chorando. E a gente pensa que Deus não está entendendo. É nada, irmãos, é o Espírito que está intercedendo. Paulo diz que Ele intercede por nós através de gemidos inexprimíveis. Sabe, aquele momento em que você só, Deus, é o Espírito que está intercedendo por você. Então, a nossa vida devocional, ela é feita assim, com oração, leitura, reflexão ou meditação, diariamente. E uma pergunta básica: como está a sua vida devocional? Como está a sua vida devocional? Isso é importante. Eu sei da minha, e eu tenho que saber da minha, eu tenho que cuidar da minha. Não fica esperando que a sua vida devocional se resuma só no domingo à noite, quando você vem para esse culto. Ou que se resuma na quarta-feira, no momento que a gente vem mais cedo para orar e daí tem um estudo da palavra. Ou na escola bíblica dominical. Não. Nossa vida de oração e a nossa vida de devoção não pode se resumir às programações da igreja. Agora lembre-se, para termos uma vida de devoção, existe uma demanda. Se você deseja ter uma vida de devoção, demanda tempo, demanda prioridade, demanda disciplina. Se você não separar o primeiro tempo para Deus e não tiver a disciplina de todos os dias, naquele tempo separado, você priorizar Deus, certamente você não vai conseguir desenvolver uma vida de devoção. Porque a maior parte de nós, irmãos, pensamos que vida de devoção é como a gente ir a um banco. E a gente tem Deus como um caixa eletrônico. E parece que a nossa devoção se resume a um caixa eletrônico, em que você chega, coloca o seu cartão, digita a sua senha e automaticamente o dinheiro sai para você gastar nos seus deleites e prazeres. Vida de devoção não é assim. Pode perceber, quando a gente entra na presença de Deus em oração, a gente ora igual a gente está num caixa eletrônico, é rapidinho. Deus, obrigado, tal, e amém, tchau, vaza. Não é assim? Isso não é vida de devoção. Devoção demanda tempo, reflexão. E se nós não desenvolvermos isso, todas as vezes que entrarmos na presença de Deus, será o mesmo que estarmos diante de uma pessoa estranha. Quem aqui conversa muito com quem você não conhece? Você entende por que nós saímos muito rápido da presença de Deus quando dobramos os nossos joelhos? Parece que 15 minutos se tornam uma eternidade. É porque não existe conhecimento profundo, relacionamento profundo, que o nosso relacionamento com Ele se resume quando chega uma visita na nossa casa que a gente não conhece muito bem. Aí você come, conversa um pouco, acabou a conversa, você não tem mais o que conversar e você fica olhando para a pessoa e diz, acho que agora é hora para a gente dormir. Então, nós devemos tomar bastante cuidado, né? Para que a nossa vida de devoção não se resuma a isso. Mas que nos momentos em que nós entrarmos na presença de Deus, a gente não entre como os fariseus entravam.
mas que possamos entrar sabendo quem somos. Melhor, quem éramos, quem somos, o que Deus fez e quem Deus é. E principalmente, como Deus cuida de nós. Se a nossa vida de devoção estiver concentrada neste eixo, olha, vai chegar o momento em que você vai se dobrar diante de Deus e começar a contemplar o sol, as estrelas, a lua. Vai começar a contemplar Deus pelo simples levantar, pelo simples sorrir, pelo simples andar, pelo simples sentar-se a uma mesa e se alimentar, pelo simples pegar o lixo para jogar. Vai chegar o momento em que nós vamos nos levantar do nosso momento de devoção sem nada pedir. Como se Deus estralasse o dedo e ei, você não vai pedir nada? O momento está tão prazeroso que você está conversando com aquela pessoa que você ama e você levanta da presença dele sem pedir nada. E ele diz, ei, espere, eu tenho alguma coisa para te dar. Você não vai pedir? E você vai, não, simplesmente basta-me saber que o Senhor é por mim. Se o Senhor é por mim, o Senhor vai cuidar de mim. Que nível de espiritualidade é essa? É esse nível de espiritualidade que Deus quer para os seus discípulos. Que Jesus ansiava para os seus discípulos. Por isso que Jesus os ensina a orar. Então vamos lá para a nossa primeira forma de resgatar a vida devocional. Primeira forma de resgatar a vida devocional é que nós precisamos de uma decisão. Nós temos que escolher a plataforma de Deus. Plataforma é como se fosse isso aqui que eu estou em cima. Alguma coisa que eu me apoie, que eu decida ficar naquele lugar. Então, nós temos, nestes versos 5 e 6, duas plataformas. E nós precisamos escolher a plataforma de Deus, se quisermos desenvolver uma devoção saudável. O Juliano vai ler o texto e depois nós vamos usar as próprias palavras do texto, tá bom? Espera só um pouquinho, acho que o Hermes vai abrir. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar em pé, orando nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. É perceptível para qualquer leitor destes versos a distinção que Jesus está fazendo. Vocês querem mesmo aprender? Lembram? A contraposição? Vocês têm aí um exemplo, que é esse grupo dos fariseus, esse grupo religioso, esse grupo evangélico, que estão atrás de Deus para conseguir o que Deus tem para dar. Jesus está fazendo uma distinção muito clara e objetiva, onde os fariseus representavam muito bem os evangélicos de hoje. E os evangélicos de hoje representam muito bem os fariseus de antigamente. Mas os discípulos devem ter esta convicção do que eram, do que são agora e do que Deus é. Isso vai fazer a diferença, porque para os religiosos fariseus, e quando a gente fala religioso, às vezes aí a gente ouve muito essa palavra, né? Mas deixe-me trazer para uma explicação algo bem simples. O que é religioso?
ou o que é religiosidade? O próprio texto está explicando. A religiosidade é a necessidade que o homem tem de fazer alguma coisa para ser aceito, para ser admirado, para ser reverenciado. Isto é religiosidade. Por isso que a Torre de Babel é o símbolo da religião, porque era a forma que os homens estavam tentando chegar-se a Deus pela força do seu próprio braço. Eles construindo, eles fazendo por merecer. Diferentemente, deve ser a espiritualidade do discípulo. Porque o discípulo ele vai reconhecer que, primeiro, a sua salvação é pela graça. Ele não tem mérito em si. Deus o salvou porque o ama. Deus o salvou porque Jesus morreu por ele. Então glórias e honras sempre serão dadas a quem? A Deus, não ao homem. O homem nunca será reverenciado. O homem nunca será o centro. Esta é a distinção que Jesus está fazendo. E o discípulo, ele tem que ter esta consciência de que ele entra na presença de Deus, não para ser admirado pela plateia. Não. Ele entra na presença de Deus porque ele ama a Deus. Então, percebam as duas plataformas do texto. A primeira plataforma do texto é a plataforma dos homens, que é a plataforma da religião. O verso 5 diz: eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Em outras palavras, Jesus está dizendo: esse pessoal aí que gosta de fazer isso, eles jogam para a torcida. Eles estão preocupados com o que os outros pensam dele. Você pode perceber, todo religioso que vive no pecado, qual é a preocupação dele? É esconder-se do outro. Ele está preocupado que o outro o veja no pecado. Porque ele teme o outro. Mas o discípulo de Jesus, ele não é assim. Ele não está preocupado com o outro. Ele está preocupado com aquele que não perde um lance de sua vida. A plataforma dos homens é essa, da religião. É os homens querendo ser aceitos e reverenciados. Eles iam para as praças, oravam, a fim de que as pessoas olhassem para eles e dissessem: nossa, olha como eles oram. Nossa, olha como eles jejuam. Nossa, olha como eles cantam bonito. Nossa, olha como eles sabem de Bíblia. Nossa, que família linda que eles demonstram ter. Mas dentro de casa, Deus está vendo o lance. Ele sabe que não é aquilo. Então é esta consciência que a gente deve ter. Por isso que eu não me admiro de carros, né? Quando eu vejo peixinho atrás, escrito propriedade exclusiva de Jesus, essas coisas, é coisa de, olha, me desculpe se você tem isso no seu carro, mas me desculpe, isso é coisa de religioso. É para que as pessoas olhem e digam: olha, ele é um evangélico. Olha como o carro dele está adesivado. Cara, deixa eu te dar uma sugestão. Chega lá hoje, arranca tudo esse negócio do seu carro. Arranca. Que as pessoas podem te colocar no mesmo pacote, farinha do mesmo saco. Não é isso que fará diferença na minha vida e na sua vida. Não é um
uma meleca de um adesivo, aquilo ali pode atrapalhar. Se você tem um peixe atrás, o sinal está fechado e você fura. Aí o cara que está atrás, olha lá, o sem vergonha do crente lá, ó. Tira isso. Mas tira isso não para você fazer o que não é certo. Tira isso para você não ficar tentando demonstrar aos outros que você é evangélico. Demonstre ser um discípulo de Jesus. E é engraçado que mais tarde, Mateus 23, Juliano, pega aí por favor, verso 5 ao verso 7, mais tarde, Jesus ele vai falar desse pessoal. Jesus não deixa barato. Jesus vai dizer, olha, não é isso que eu quero dos meus discípulos. Isso é coisa de fariseu. Olha o que Jesus vai falar mais tarde desse pessoal. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas das suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes na sinagoga. E gostam de serem saudados nas praças e de serem chamados de rabis. Aí, Jesus está falando desse pessoal mais tarde. Filactérios é tipo de uma caixinha de couro que eles colocavam na testa. Os fariseus faziam bem largas, para que coubesse mais versículos. Religioso, normalmente, ele quer demonstrar que ele tem mais versículo decorado. E não estou tirando o mérito e o incentivo de você aprender a Bíblia. Pelo contrário, nós temos que ter a Bíblia cravada no nosso coração e na nossa mente. Mas isso não pode servir como um pretexto para demonstrarmos a nossa espiritualidade. Porque se tem alguém que sabe mais de Bíblia do que nós, é o Satanás. É o melhor teólogo que tem, é ele. Ele faz uma exegese como ninguém faz. Ele consegue distorcer uma verdade de Deus. Só você ler o Gênesis. A segunda plataforma é a da espiritualidade. O verso 6, quando você orar, olha só, ele já traz para o pessoal. Quando você orar. Por isso que eu estou dizendo que isso aqui, aparentemente, é uma liturgia. Quem estava perguntando eram os discípulos. Por que ele não começa dizendo, quando vocês orarem? Mas quando você orar. É a nossa liturgia. É como nós devemos entrar na presença de Deus. Quando você orar, olha, faça totalmente diferente do que os religiosos fazem. Primeiro, não vai para a praça. Não vá para as esquinas. Vá para onde? Vá para onde? Para o quarto. Feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Que contraposição, hein? Religião quer demonstrar. O discípulo se esconda, se retraia, faça a sua parte em silêncio. Lembrem-se, o que a tua mão direita fizer, a esquerda não fique sabendo, ó, o silêncio. E é engraçado que esse verso 6, quando Jesus está descrevendo este procedimento, que é o procedimento correto do discípulo, os teólogos dizem que a palavra quarto, ela se refere não a um quarto com janelas, não a um quarto com portas, mas é como se fosse um porão, sem janelas, só a porta, não tinha janela. Então você entra para aquele quarto, para aquele porão, fecha a porta, não tem janela, não há possibilidade das pessoas observarem o que você está fazendo lá dentro. Por isso que eles dizem que essa palavra é um porão, não é quarto dormitório com janelas.
Lembram da espiritualidade de Daniel? Daniel subia no 3º andar, entrava no seu quarto. No 3º andar é para não ter possibilidade de ninguém de fora ver o que ele está fazendo. Mas as pessoas subiam, os servos de Satanás subiram para ver o que ele fazia dentro do quarto. A ideia desta palavra, na verdade, tanto Champlin quanto o John Stott, eles dizem que esse termo está ligado à sexualidade. A devoção há uma ligação com a sexualidade. Por quê? Porque é importante o sexo entre o marido e a mulher. Define e estreita o relacionamento, o afeto, o respeito, o carinho, a intimidade. E como é feito esse relacionamento? É feito dentro de um quarto, com portas fechadas, às escondidas. Ninguém precisa ficar sabendo o que está ali acontecendo. Da mesma forma, a vida devocional deve ser algo que estreite o meu relacionamento com Deus, que estreite o meu afeto com Deus, de portas fechadas. Ninguém precisa saber da minha intimidade com Deus. Já pensou, irmãos, se nós tivéssemos essa vida aquecida desse modo com Deus? Você já pensou? Então, quando o casal fecha a porta, eles vão para um momento de prazer. Assim também deve ser a nossa vida com Deus. Quando fecharmos a porta, deve ser algo prazeroso. Não deve ser algo pesado. Está percebendo este contraponto que existe? Da disciplina que o discípulo tem e de como é superficial a espiritualidade do evangélico. Então a gente entra para o quarto para aquecer, para nos renovar, para sermos transformados por aquilo que Deus tem para nós. E aí fica a pergunta: a sua vida devocional está sob a ótica de quem? Ou está em que plataforma? Se a minha e a sua vida devocional estiverem na plataforma dos religiosos, olha o que Jesus diz: já recebeu plenamente a recompensa. Porque recebe plenamente, na totalidade. Porque o que eles queriam já receberam, eles queriam ser vistos, já foram vistos, já foram recompensados. Mas quando a gente entra e fica em secreto, nosso Pai nos recompensará. Isso é importante. Você quer ser recompensado por quem? Por que você acha que o Apocalipse diz que os anjos recolhem as nossas orações numa taça? Tem alguns aí que devem estar com a taça transbordando. Em contrapartida, tem outros que estão com a taça vazia. Vazia, vazia, vazia. E Deus está nos chamando para enchermos as nossas taças. Que as nossas orações sejam colhidas dentro do nosso quarto em secreto. Tem coisa mais prazerosa do que você, dentro do quarto, em intimidade, só você e Deus, você pedir algo para Deus e você ter a resposta, quer seja sim, quer seja não, mas ter a resposta de Deus.
Deus usando uma pessoa para te abençoar, ou dizendo: não, não é isso que eu tenho para você, meu filho. É essa vida de devoção e é essa recompensa que nós temos quando entramos e fechamos a porta do nosso quarto. Quem já teve oração respondida em secreto sabe do valor que eu estou dizendo. Sabe do valor. Em segundo e último lugar, a segunda forma de resgatar a vida devocional é contemplar a presença de Deus. É isso que precisamos fazer. A gente não entra na presença de Deus para contemplá-lo. Os evangélicos não entram na presença de Deus para contemplá-lo. Eles entram na presença de Deus para explorar, para arrancar, para tirar. Mas o discípulo que entendeu o ensinamento de Jesus, ele vai entrar na presença de Deus para contemplá-lo. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Estão percebendo? Jesus não está ensinando uma reza, gente. Jesus não está ensinando essa oração como um mantra. Mantra é aquela palavra-chave que você fica repetindo, como se fosse uma chave para a divindade abrir e te atender. Olha quantos Pai Nossos eu já puxei e quantas Ave Maria eu já emendei atrás. Em Perobal, antes, quando morria uma pessoa, eu não via a hora de morrer alguém para eu correr para o velório para eu rezar o terço. Eu gostava muito de rezar o terço. Mas não é isso que Jesus está ensinando aqui. Jesus está descaracterizando isso. Jesus está dando para esses discípulos uma liturgia. É assim que vocês vão entrar na presença de Deus. Tendo esta consciência, não é algo para se repetir, mas é algo para que você comece a entender que entre na presença de Deus de um modo diferente. Observe essa oração. Primeiro, não é mecânica. Não é mecânica. Fale isso mecanicamente. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Que sentido tem isso para você? Qual a razão disso? O que isso gera em você? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Que sentido? É isso que Jesus está querendo mostrar? Que transformação isso provoca em mim? Que devoção isso gera em mim? Olhando para a oração, eu me lembro do Isaías capítulo 6. Quando Isaías ele entra no templo para orar, o rei Ezias havia morrido e ele estava preocupado, ansioso, como seria dali para frente? Será que o povo ia se perder novamente? E ele entra no templo para orar e ele está ansioso, e ele começa a orar. E a oração dele começa de um modo bem religioso. Ai daquele que faz isso, ai daquele que faz aquilo outro, ai daquele que faz aquilo, ai dessa nação. Aí de repente, ele para, e quando ele tem uma visão de Deus, ele começa a dizer: ai de mim que sou o pecador.
de impuros lábios. Aí ele passa a contemplar Deus e ver quem é Deus e ver e perceber a partir da visão que ele tem quem ele é. O que acontece com ele? Uma brasa do altar é vinda e colocada em sua boca para purificar as suas palavras, a sua boca. A consciência e a devoção desse homem é de tal magnitude que ele começa não mais a observar o que as pessoas estão fazendo, mas ele começa a contemplar a glória de Deus. Ele vê serafins voando, 3 serafins, se não me falha a memória. 3 serafins, de 6 asas. Serafim é um ser flamejante, é um ser pegando fogo. Então eles estavam na presença de Deus, por isso são chamados serafins. Estavam pegando fogo, com 2 asas cobriam seus pés, 2 cobriam seu corpo, e 2 cobriam o seu rosto. Está lá no texto. E ele ouve uma voz uníssona, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Nós somos roubados nos momentos em que entramos na presença de Deus, pela ansiedade que esse mundo gera no nosso coração, pelas distrações da agenda do nosso dia a dia. A gente tem tanta coisa para fazer, a gente entra na presença de Deus pensando: meu Deus, eu tenho que fazer isso, aquilo e aquilo outro, será que vai dar tempo? Como que nós vamos ter uma vida de devoção contemplando quem somos, o que Deus é, o que Deus fez por nós, como Ele cuida de mim? Se nós entrarmos assim, nós vamos sair rápido. Agora percebam essa oração, se ela for feita de modo contemplativo. E o modo contemplativo é o modo em que a gente reflete naquilo que a gente fala. Então, observe. Pai Nosso. A liturgia que Jesus está passando para eles. Discípulos, saibam que o Deus que vocês têm é diferente dos deuses pagãos. É diferente dos deuses dos evangélicos. É diferente dos deuses dos fariseus, que requer oferendas, sacrifícios para se manifestar a eles. O Deus que vocês têm é Pai. E esse Pai não é só seu, mas esse Pai é nosso. A oração é ensinada na individualidade. Quando você orar, mas quando você orar, saiba que o Deus não é seu Deus. Você já viu que o religioso diz: se tu és meu Deus mesmo, então faça isso, não é assim? O Pai não é seu, o Pai não é meu, o Pai é nosso. E é engraçado, esse Pai Nosso é diferente de todos os exemplos maléficos de Pai da terra. É totalmente diferente. Porque esse Pai cuida, esse Pai abraça, esse Pai ama. Agora contempla de novo. Estás no céu. Esse nosso Deus, Ele não está num altar de barro.
Ele não está dentro da igreja, dentro do templo. Ele vem com a gente para o templo. Esse Deus, esse Pai nosso, Ele está nos céus. Nos céus que o Isaías menciona no capítulo 6. Onde as vozes de anjos gritam: Santo, Santo, Santo é o seu nome. Mas esse Deus que está nos céus, Ele também habita no coração do quebrantado, do contrito. O totalmente outro habita dentro de um coração daquele que contempla, daquele que o admira, daquele que reconhece os seus pecados e daquele que diz: Tu és santo, eu sou pecador, mas Tu és santo. E eu te amo, porque o Senhor me amou primeiro. Sempre vai glorificar e vai mostrar que a razão sempre é Deus. A glória sempre é de Deus. Santificado seja. Se Deus é santo e Ele habita em você que é discípulo, como que você deve viver? Passando os outros para trás, adulterando, mentindo, roubando, vivendo como as pessoas do mundo vivem? Não. Se você é discípulo, você deve viver como Ele pediu. E Ele pediu uma coisa para nós: sede pecadores como eu sou. É isso que Ele pediu? Sede santos, porque o vosso Deus é santo. Olha como vai mudando, a contemplação muda a perspectiva de uma reza. A contemplação muda uma mente religiosa. Teu nome. Você já parou para pensar o poder que tem o nome de Jesus? Você já parou para contemplar o nome de Jesus? Separe um dia e vai ler os evangelhos para você ver o que o nome de Jesus é capaz de fazer. O nome de Jesus ressuscita Lázaro. O nome de Jesus cura um cego de nascença. O nome de Jesus faz um paralítico de nascença andar. Você sabe o que é isso? Eu vou ser sincero. Eu acho que o maior milagre não é um morto ressuscitar, mas o maior milagre é um paralítico de nascença sair andando na hora sem uma fisioterapia. Sem uma fisioterapia. Eu me lembro quando eu fiz a cirurgia do meu joelho, eu fiquei alguns dias parado, eu não conseguia movimentar. Para mim é mais difícil um paralítico andar do que um morto ressuscitar. Andar assim, tá, agora, vai, levanta, pega a maca, joga esse trem pra fora e sai correndo, vai dando glória. Esse é o nome de Jesus. Não vai mudando o seu momento de devoção, a sua reflexão? Então, quando nós contemplamos a presença de Deus, nós não corremos o risco de estar aqui nesse lugar achando, que estamos na presença do Itamar, na presença do Paulo Serosino, do Juliano, do Ricardo. Quando nós contemplamos, nós não podemos agir como os religiosos,
que acham que estão na presença do pastor, ou quando vão para a igreja católica estão na presença do padre. Não. Quem contempla, ele sabe que ele está ali diante da presença de Deus. É Deus que está aqui no nosso meio. Nós estamos diante dele. Fantástico isso. Assim a nossa vida devocional vai ser prazerosa, vai ser longa, vai ser uma vida dinâmica, uma vida viva. Não esse negócio mecânico, como o caixa eletrônico. Não. É entrarmos na presença dele e nos deleitarmos pelo Pai que é, pela sua qualidade de santo, pelo poder que há no seu nome e por tão grande amor. Aí as nossas orações, as nossas atitudes, as nossas prioridades mudarão o jeito da gente viver. Porque daí a gente vai viver uma vida condizente, uma vida que verdadeiramente o Pai Nosso é glorificado em nós. E quando nós desenvolvermos essa vida, então nós aumentaremos a nossa confiança, a nossa segurança, e seremos encorajados a confiar que Deus pode intervir ou não. Sabe aquela situação que às vezes você está querendo, Deus, só o Senhor para resolver, faça isso. Quando temos uma vida de devoção, a gente confia que Ele pode fazer, e se Ele quiser, Ele também não faz. A vontade dEle tem que prevalecer. Então, nós precisamos mudar hoje a nossa vida devocional. E para a gente mudar a nossa vida devocional, a gente precisa decidir sobre a ótica de quem nós queremos estar. Estou ouvindo a risada do meu filho lá atrás. O pastor conhece a voz, não da ovelha, mas do filho. O pai conhece a voz do filho. Então, vocês estão percebendo? Nós precisamos decidir sobre a ótica de quem nós praticaremos a nossa espiritualidade. Sobre a ótica das pessoas ou sobre a ótica de Deus? Você teme ser achado no pecado pelos homens, ou você teme, sabendo que Deus está vendo todos os dias você na pocilga, na lama do pecado? Tema Deus, porque Ele está vendo. Decida se seu momento de devoção será mecânico ou será contemplativo. Irmãos, Henry Nouwen é o autor desse livro, A Volta do Filho Pródigo. Esse livro é dificílimo de achar. Então não me peça emprestado no final do culto, que eu não vou te emprestar. Se você quiser, você baixa ele, procura, vai atrás, dá seus pulos. É muito difícil, você não vai achar facilmente, tenho certeza. Se achar, vai ser em sebo. É difícil de achar. Mas esse padre, foi um padre lá atrás, crente, viu? Crente. Não tinha vínculos com a batina, ele era professor na Universidade de Harvard, lecionava teologia, e ele deixou de ser professor em Harvard para ouvir a voz e obedecer a voz de Deus que o chamava para cuidar de um lugar onde só tinha deficientes mentais. Um homem extremamente famoso, indo para um lugar onde ninguém conhecia. Já viu o doente mental todo babando, e ele foi para esse lugar para cuidar dessas pessoas, porque Deus o chamara. Então aí já quebra o seu preconceito de religiosidade, né? Eu não vou ler isso não, isso é de um padre. Tomara que você fosse igual a esse padre.
Eu nunca vi nenhuma explanação sobre a parábola do filho, ou a história do filho pródigo, como a desse livro. Eu nunca vi. Nunca. Eu já li algumas coisas acerca do filho pródigo, mas como esta, não. Você vai atrás do livro, né? Mas não do meu. E esse homem, ele escreve esse livro a partir de um momento em que ele vai fazer uma visita num museu. E ele chega e ele vê uma obra de Rembrandt, que é essa obra da capa, é o quadro do filho pródigo. Eu vou projetar aqui para que você tenha ela em visão, não em mãos. Esse quadro, feio, né? Ele pegou um banquinho e foi para o museu, colocou esse banquinho na frente desse quadro e ficou um dia sentado, olhando para esse quadro, tentando entender a volta do filho pródigo, tentando entender o texto do filho pródigo. Tem que ser muito contemplativo, hein? Desse quadro sai esse livro, a maior e melhor explicação desse texto. E ele faz algumas observações. Primeiro, observe para o filho. Observe o filho primeiro. As roupas rasgadas e sujas desse filho. Ele fica observando essas roupas rasgadas e sujas. De alguém que tinha uma qualidade de vida como nenhum de nós aqui temos, porque o pai dele era riquíssimo. E ele pediu a parte que lhe cabia, foi e gastou tudo. E o que lhe sobrou foram essas roupas rasgadas e sujas. Essas roupas, é possível você até sentir o cheiro dessas roupas, porque esse menino trabalhou por anos numa pocilga. Então é fácil para a gente até sentir o cheiro dessas roupas. Lembra quando você está viajando e na frente do seu carro passa um caminhão de palmeirense? Me vinguei, hein? Mas passa aquele caminhão de porco e você sente o cheiro daqueles porcos. Essas roupas estavam incrustadas deste cheiro. Olha que observação fantástica. O que mais? Olhe para os pés desse menino. Um dos pés ainda resta um pouco de calçado que sobrou, mas o outro só tem feridas que a vida lhe causou. Ele está voltando descalçado para casa. Olha o que o mundo, o que o pecado fez com esse menino. É isso que o pecado faz com a gente. Por isso que nós não podemos viver uma vida de pecado, porque o pecado suja nossas roupas, o pecado nos torna fedorentos, o pecado nos descalça. Por que vocês acham que uma das armas do Evangelho, da armadura de Deus, no Efésios capítulo 6 é as sandálias? Calce os vossos pés com as sandálias do Evangelho da paz. Quando vivemos no pecado, as sandálias do Evangelho da paz saem e a gente fica descalçado, desprotegido. Observe mais.
Olha o semblante desse menino, um semblante totalmente cansado, cabisbaixo, destruído. Não existe mais autoestima, não existe mais amor a si mesmo.